Ok, senhoras e senhores, preparem-se. Estou dizendo, preparem-se. Temos um episódio explosivo hoje. Na verdade, eu deveria dizer que é um episódio não explosivo, e vocês vão entender o porquê. Vamos direto ao ponto, porque após o episódio de ontem, fomos contatados por várias pessoas com informações, e é hora de afirmar categoricamente que a citação sobre o pescoço de aço não veio do cirurgião. Ok, e não só isso, mas é estranho. Que agentes federais estavam, eu diria, envolvidos demais no hospital. Quando eu contar essa história, seu queixo vai cair no chão. Também temos fotos nunca antes vistas do veículo. Eu sei que estou parecendo um agente federal aqui, em que Charlie foi transportado para o hospital quando tentavam salvar sua vida. Tô dizendo, na minha perspectiva, todas essas pistas estão ganhando força. O motivo disso é que o público em geral, na verdade, não está resetado. Para o que é claramente uma operação psicológica de nível militar, completa com influenciadores e atividades coordenadas nas redes sociais. Estamos tão decepcionados. Acabou. Nunca mais vou assistir a esse programa. A Candace pegou dinheiro. As pessoas conseguem ver o que vocês estão fazendo, federais. Elas conseguem ver. Eu consigo ver. E agora nós vamos, você sabe, temos que ir ao máximo hoje. Bem-vindos de volta ao Candace. O que eu disse nos meus stories do Instagram, se você não me segue lá no Instagram, é muito verdade. Na verdade, eu nunca joguei xadrez, mas acho que sou uma boa jogadora. Acho que sou uma boa jogadora de xadrez na vida. Então, eu mantive muitas cartas perto do peito. E de fato, é porque eu entendi durante todo esse processo que precisamos separar o joio do trigo. Claro, nem toda pessoa na Turning Point USA é ruim. Nós não temos todas as pessoas ruins que trabalham para o FBI ou para a NSA. Existem pessoas boas em todo lugar e existem pessoas ruins em todo lugar. Então, quando alguém te disser que todo mundo é bom ou que todo mundo é ruim, você não deve acreditar nisso. Bem, preparem-se, pessoal. Apertem os cintos. Por onde começamos? Isso é o que eu diria que é claramente um desastre federal. Talvez a gente até precise chamar a FEMA. É esse o tamanho do desastre e o quanto isso vai ser ruim para o Kash Patel. Quando terminarmos este episódio, porque as digitais federais estão por toda parte. A história do assassinato de Charlie Kirk, certo? Não tem como negar isso neste ponto. Nada do que eles estão dizendo faz sentido. Eles nos contaram mentiras, distorções, e eu acho que são eles que estão atacando as pessoas que, de forma razoável, concluem que nada faz sentido, certo? Nossa intuição está nos dizendo que algo maior está acontecendo, e vamos continuar seguindo essa intuição. E zombam de nós por dizermos que tivemos sonhos, que Charlie foi traído, ou melhor, zombam de mim. Muitas pessoas realmente tiveram sonhos e me mandam e-mails sobre isso o tempo todo. Simplesmente não vai funcionar. Você vai desmoronar quando eu apresentar esses novos fatos para você. Então, ontem eu revelei para vocês que me disseram isso. Andrew Colvett supostamente estava no escuro quando tweetou sobre a conversa que teve com o cirurgião. Agora, só para refrescar sua memória, tudo isso aconteceu porque eu estava fazendo o programa e dizendo, eu vi as imagens de trás e não havia sangue. E então, muito rapidamente, o que eu realmente não entendi por que ele fez isso, ele tweetou aquele longo tweet sobre o pescoço de Superman. E ele coloca esta citação aqui, abre aspas, que o cirurgião disse, abre aspas, absolutamente deveria ter atravessado. Desculpe, volte para o último. Absolutamente, a bala deveria ter atravessado, o que é muito normal para um projétil de alta potência e alta velocidade. Eu já vi ferimentos desse calibre muitas vezes, e eles sempre atravessam tudo. Isso teria derrubado 1 ou 2 alces, um cervo, etc. Em seguida, essa citação continua. Foi um verdadeiro milagre que mais ninguém tenha sido morto. O osso dele era tão saudável e a densidade era tão impressionante que ele parecia o homem de aço. Era para ter atravessado de um lado ao outro. Provavelmente teria matado também quem estivesse atrás dele. E isso parece estranho por vários motivos. Em primeiro lugar, a conformidade com a RIPA. Por que ele falaria com Andrew Colvett? Além disso, foi Andrew Colvett quem gravou. É uma citação bastante longa. Porque está entre aspas. Você se lembra disso palavra por palavra? E posso te dizer que desde então tem sido uma grande confusão. Isso é meio que o começo de tudo, certo? Para ser sincero, aquele único tweet foi o início do que eu chamaria de deslize federal.
Parece que desde então eles têm nos alimentado com qualquer coisa. Bem, agora me sinto confortável para revelar mais algumas informações para vocês, algumas das quais eu guardei, mas que as pessoas que me passaram isso agora estão insistindo para que eu revele. Simplificando, e vou dizer supostamente aqui, apenas porque não falei diretamente com o Dr. Lee Trotter, mas eu realmente verifiquei e confio nessa fonte. Resumindo, nunca, em momento algum, o Dr. Lee Trotter disse que o pescoço do Charlie foi parado. O pescoço do Charlie parou com uma bala de 30,06. Na verdade, seria extremamente constrangedor para qualquer cirurgião ter dito algo assim. É extremamente constrangedor também porque estão dizendo que ele está violando a HIPAA para divulgar essa informação em uma situação de altíssimo estresse. E você está basicamente acusando-o de não ser um profissional, além de meio que chamá-lo de idiota. E você pode imaginar que isso colocou muito estresse desnecessário sobre a família do cirurgião, já que muitos deles foram injustamente implicados em uma encoberta. Tipo, a absurdidade de uma narrativa dessas, se você vai colocar algo assim em circulação, vai haver repercussão, que recai sobre o cirurgião, outros médicos e enfermeiras. Você está envolvido? Tentou fazer que Charlie Kirk fosse morto? Você participou da encenação disso? Porque você diria que ele se alimentava de forma saudável, certo? E não existe nenhum médico ou cirurgião que diria algo assim. Então, para deixar claro, a citação que Andrew Colbert compartilhou em seu perfil não é uma citação direta do cirurgião, de forma alguma. Na verdade, o que me disseram é que o que o cirurgião comunicou de forma muito clara ao Andrew, e sim, é absolutamente verdade que o cirurgião, Dr. Lee Trotter, caça, então ele realmente tem experiência com balas. O que ele comunicou é que provavelmente foi usada uma bala frangível. Agora, para aqueles de vocês que não caçam, talvez não atirem e não estão familiarizados com o termo frangível. Tipo, o que é uma bala frangível? Mas isso refere-se a uma munição especializada que é projetada para se desintegrar em pó ao atingir uma superfície dura. Então, basicamente, isso reduz o risco de ricochete. Em vez disso, o projétil se fragmenta, tornando-o mais seguro para treinamentos a curta distância. Não é como as balas tradicionais que são feitas para manter a massa. Agora, a parte principal aqui é que isso elimina o risco de ricochete. Bem, o Andrew também nos disse que a bala ricocheteou. Então, o que temos aqui é um conflito de declarações. Nos disseram que Andrew Colbert estava às cegas, publicou esse tweet, disse que a bala ricocheteou para baixo em direção ao estômago dele, seja lá o que for. E eu estou te dizendo que do outro lado disso temos pessoas próximas ao cirurgião que dizem ele não disse nada disso, e sim, afirmou que provavelmente era uma bala faríngea. O que devemos pensar dessa discrepância? Não diga nada. Padres, mas vou seguir em frente porque há algo mais que é fascinante e interessante, algo que foi incomum. Isso supostamente aconteceu no hospital. Agora, quero deixar claro que não só ouvi isso agora de alguém que estava no hospital, mas também de outra fonte, sem relação com essa primeira, que me disse isso há algum tempo e eu não pude confirmar. Disseram que a chamada foi feita para um número em Washington, D.C., no hospital. E isso tinha algo a ver com o corpo de Charlie. Bem, como isso me pareceu aleatório e não havia uma maneira clara de verificar se realmente aconteceu, eu meio que mantenho uma caixa separada para, tipo, dar seguimento a isso. Pode ser interessante mais tarde. Bom, agora sim ficou interessante. É interessante. Uma outra pessoa está me dizendo que algo muito incomum aconteceu naquele dia. Supostamente, Charlie é levado para, eu sei que sempre falo errado, o Hospital Timpanagos. Ele é levado às pressas para a cirurgia. Isso está confirmado. Tudo isso é verdade. As conspirações em torno disso podem ser descartadas. Ele foi levado às pressas para a cirurgia, ele ainda tinha pulso. E quando foi determinado que sua vida não poderia ser salva, e depois que seu parente mais próximo, obviamente Erika, foi informada, então Erika não está no hospital. Para deixar isso claro, algo estranho aconteceu. O cirurgião queria fazer o que sempre faz, certo? Ele queria limpar o Charlie antes que a esposa dele chegasse ao hospital, mas foi impedido. Por agentes federais que já estavam no hospital, eles o impediram de voltar à sala de cirurgia. Isso supostamente o deixou bastante irritado. Isso nunca tinha acontecido antes. É inadequado. Parece inadequado que agentes federais digam: eu sei que você saiu de lá salvando a vida dele, mas não pode voltar à sala de cirurgia. Ordens. Ninguém acessa o corpo. E esse médico é bem influente.
Está há muito tempo na área, tem muitos contatos e pensa, isso é um absurdo. Eu vou voltar lá. Quero deixá-lo apresentável para quando a esposa chegar e tudo mais. Estou parafraseando aqui. Você pode imaginar a cena. E então ele não aceita um não como resposta e faz uma ligação telefônica. Presumo que essa pessoa não disse que era uma ligação para Washington, mas disse que provavelmente era uma ligação para alguém do meio político. E alguém que estava em um cargo muito alto então ordenou que os federais recuassem e permitissem que ele fizesse o que sempre fez, que é garantir que Charlie estivesse apresentável o suficiente para que a esposa pudesse vê-lo. Meio estranho. Estranho porque estamos em horas de caçada. Estamos falando de 2 horas e meia, talvez até 3 horas depois que Charlie foi baleado. E os federais não estão apenas no hospital, tentando remover câmeras de dentro do hospital. Como soubemos, eles apreenderam as câmeras naquele dia, mas eles também estão impedindo o acesso do cirurgião à sala de cirurgia. Vocês não deveriam estar lá fora correndo para encontrar quem é o assassino. Tipo, o que você está, o que estamos fazendo aqui. E o que realmente estamos fazendo aqui. Existe um processo. Qual é o seu? Porque você precisa proteger esse corpo do cirurgião que tentou salvar a vida dele. Isso não faz nenhum sentido. Mas tem mais, ok? Sinceramente, acho que o que vou te contar agora é, bem, como eu disse, eu não deveria dizer explosivo. Eu deveria dizer que não é explosivo antes que você consiga assimilar as informações que acabei de te dar. Também gostaria que você ouvisse a história super interessante de como a, que agora vou chamar de arma não fumegante, foi realmente descoberta. Eu adoro os detalhes. Você sabe, eu adoro detalhes. Sou uma pessoa detalhista, e esses aqui são divertidos e curiosos, certo? Então, a história é a seguinte, você se lembra, a história é que os policiais encontraram a arma em uma área arborizada. Agora, imediatamente tivemos pessoas nos dizendo, estudantes nos dizendo que até essa descrição é falsa, área arborizada. Não, na verdade essa não é a topografia correta ao redor da UVU. Bem, curiosamente, o local exato onde a arma foi encontrada, que é descrito mais como um canteiro central entre duas estradas. Acho que te mostrei aquela filmagem de onde encontraram a arma. Certamente não era no meio do mato. Há algumas árvores e alguns arbustos. Bem, curiosamente, antes de encontrarem essa arma, o local já havia sido vasculhado, não só por policiais veteranos que me disseram que a forma como fazem isso é meio que de braços dados. Então eles meio que vão, sabe, você já viu isso. Em alguns programas talvez tenha sido isso que eles fizeram. Eles foram lá, não encontraram nada. Aí disseram, ok, somos apenas humanos. Vamos soltar os cães farejadores de bombas exatamente naquela área onde, no fim das contas, a arma seria descoberta depois. Os cães farejadores de bombas também não encontraram nada. E é por isso que esse fato, sozinho, é extremamente suspeito, segundo os policiais que participaram. E agora estou fascinado por isso. Eu adoro curiosidades sobre animais. Obviamente, todos sabemos que os cães têm um olfato incrível. O olfato deles, né? O sentido de olfato deles é literalmente até 100.000 vezes mais apurado do que o dos humanos. Agora, caso você não saiba, e eu não sabia disso, mais de 19 bilhões de dólares já foram gastos em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia capaz de detectar explosivos, certo? Mais de 19 bilhões de dólares. E ainda assim, nenhuma tecnologia criada pelo homem chega perto de superar o olfato de um cachorro. Basicamente, o que estou dizendo é que os cães são a tecnologia de mais alto nível disponível que temos quando se trata de detectar explosivos. E os cães farejadores de bombas são treinados especificamente para detectar explosivos, como pólvora. É por isso que esses animais estão presentes nos departamentos de polícia. Mesmo um cachorro não treinado, como o seu próprio cachorro, sabe? Quando você está passeando com ele e de repente ele sente um cheiro e você fica se perguntando o que está acontecendo, ninguém sente o cheiro. Eles conseguem captar o cheiro de uma arma disparada. Dias depois de ter sido disparada, o nariz deles ainda consegue identificar esse cheiro. Um cão farejador de bombas consegue sentir esse cheiro por até uma semana, certo? Talvez até mais, porque eles são treinados especificamente para isso. E durante esse processo de treinamento, estou lendo que eles cobrem algo com produtos químicos. Eles vão treiná-los. Então, por exemplo, depois que chove, obviamente eles estão apenas treinando o olfato para ficar cada vez mais forte. Depois de uma semana, após uma explosão ou um disparo de arma, eles vão te mostrar. Está aqui. Eles vão conseguir encontrar essa arma. Estou te contando isso para que você possa compreender.
Se você está enviando cães farejadores de bombas para encontrar uma arma que acabou de ser disparada, tipo, 1 hora atrás, isso nem é divertido para eles. Isso nem é interessante. Isso é ridículo. Você basicamente está dizendo para o cachorro: 1 mais 1 é igual a quê? É fácil demais. Foi isso que eles fizeram. Eles enviaram esses cães farejadores de bombas, eles foram até a área e não encontraram nada. A tecnologia de mais alto nível que temos não encontra nada. Esses cães pertencem ao departamento do xerife em Pleasant Grove, aliás. Você deveria saber disso. Então, policiais experientes, junto com os cães, vasculharam a área e não encontraram nada. Até que, avançando na história, são tantos milagres aqui, avançando até o momento em que os federais chegam depois que os cães falham, junto com você, cães. E os federais estão aqui, os agentes federais estão circulando e fazendo perguntas estranhas aos policiais, tipo, há quanto tempo você está na força policial? E o que acontece então é que os agentes federais direcionam 3 policiais. Quem? Me disseram que entre esses 3 policiais, eles tinham menos de 1 ano e meio de serviço, certo? Tipo, esses policiais são praticamente novatos, novinhos em folha, assim como todo o resto dessa história. E os agentes federais os instruem especificamente. Verifiquem novamente ali, bem ali, porque eu simplesmente não confio nessa tecnologia de ponta que temos no faro dos cães. E você, senhor, vocês 3, vão ver se dá para fazer alguma coisa lá. Não podemos confiar nesses narizes 100.000 vezes mais potentes. Você é humano. Aceite o desafio. Assuma a tarefa. E pessoal, vocês não vão acreditar em mim. O nariz treinado para detectar pólvora, explosivos e materiais combustíveis recebe nota 0. Mas eis que, para surpresa de todos, esses policiais... Bom, lá está ela, a arma. Nós temos a arma. Aqui não há trapaça. Acertamos em cheio. Melhor nos livrarmos desses cachorros, não é? Completamente inútil. Esses cachorros estão por perto. Tenho os nomes dos policiais que estiveram envolvidos nessa descoberta. Não pretendo divulgar esses nomes neste momento. Porque gostaria de tentar entrar em contato com eles de verdade. E também porque preciso pesquisá-los. Porque eu sou assim e preciso saber quem são os bisavós deles. Preciso saber tudo sobre esses policiais. Esse não é o único cachorro da história. Depois tem a Freya. Freya é uma cadela policial. E me disseram que, e por favor me corrijam. Ok, na verdade não faça isso. Por favor, não me enviem 1 milhão de e-mails se eu estiver errado sobre esse pequeno detalhe. Mas pelo que entendi, os cães farejadores são diferentes dos cães antibombas. E os cães são treinados para detectar drogas e também para farejar uma pessoa. Tá bom, tanto faz. Qualquer que seja. Freya, nesta história, é uma cadela. Ok. E ela é especificamente a cadela que farejou o caminho até o telhado do Lucy Center, onde Tyler Robinson supostamente fez o disparo. Agora, caso eu lhe diga isso, você esteja razoavelmente concluindo que isso significa aquilo. Eles pegaram a arma que os policiais encontraram, entregaram para Freya, e Freya sentiu o cheiro da arma e disse, aqui vamos nós, e os conduziu de volta ao telhado. Quero que você saiba que estaria enganado, porque tudo nesta história tem que ser excepcional. Tudo nesta história tem que ser diferente, especial e único. Na verdade, eles não deram nenhum objeto para a Freya, mas sim realizaram algo que me foi descrito como um rastro de cheiro condensado. Então é diferente. Segundo me disseram os policiais, a Freya basicamente seguiu o cheiro desde a base do prédio, onde vimos uma pessoa pular, certo? E de volta ao topo do prédio. Então, a Bré conseguiu concluir. É, efetivamente como um rastro de odor-alvo que indica que a pessoa que pulou aqui veio lá de cima. Quero deixar claro, estou ouvindo isso de vários policiais que participaram da busca, que entraram em contato desde o início e disseram que tudo era estranho. Tudo estava errado. Sentimos que estávamos sendo enviados, na prática, para caças ao tesouro sem sentido, como uma caça ao ganso selvagem pelos federais. E os federais estavam meio que dirigindo o espetáculo. Isso é muita informação que acabei de passar para vocês. Nem começamos a esquentar, porque há mais uma coisa que gostaria de compartilhar antes de fazermos uma breve pausa. Agora, isso é algo que não posso confirmar com, digamos, a certeza de sempre, mas sinto que é importante dizer, porque espero que, já que 1 ou 2 policiais foram corajosos. Estou ouvindo os rumores.
Mas quero confirmar, espero que alguém se manifeste, talvez o próprio policial envolvido nisso se manifeste e entre em contato comigo. Mas eu recebi uma dica há um tempo de alguns policiais, uma dica que gostaria de confirmar, mas acho que deve ser trazida à tona. Depois que divulgamos a história dos aluguéis de Toyota, eu dei para vocês a descrição exata. Também passei as placas para vocês, mas isso pode não ser relevante porque se estivermos lidando com federais, eles trocam as placas, obviamente. De qualquer forma, havia algumas pessoas boas no departamento de polícia, que se lembraram, e eu confirmei, estou conversando com pessoas do departamento de polícia, pelo menos, que se lembraram de algo estranho que aconteceu naquele dia envolvendo um Toyota RAV4 branco. A história é a seguinte. Obviamente, todos estão atentos, procurando por qualquer coisa em comum, procurando pelo suspeito nessa caçada humana. E há um policial que flagra um carro em alta velocidade logo após o disparo do tiro. E esse policial está convencido. Esse é o assassino. Vou perseguir esse assassino a todo custo. O policial para o Toyota RAV4. E quando chega à janela, o motorista do RAV4 mostra um distintivo do FBI. Estou te contando exatamente o que me foi comunicado e gostaria de confirmar essa história. Porque é algo bem explosivo se isso for verdade. Se o Toyota RAV4 foi realmente parado, como conseguimos essa informação? Precisamos fazer um pedido via FOIA? Eu não sei. Por isso estou trazendo isso à tona, porque pode haver uma maneira de conseguir essa informação. Estou presumindo que esse policial teria que estar usando uma câmera. Um agente federal foi parado dirigindo um Toyota RAV4? Novamente, isso teria acontecido logo após o disparo? Então provavelmente estamos falando de algo dentro de 1 hora. Talvez seja melhor ampliarmos e dizer o seguinte. Dentro de 2 horas, um Toyota RAV4 branco foi parado e um distintivo federal foi mostrado, deixando o policial saber que ele ou ela estava lidando com alguém de patente superior. Então é isso. E ainda temos mais. De alguma forma, isso é só, olha, é a última semana antes das férias. A gente precisa colocar tudo pra fora agora. E o jeito como eles estão agindo, a loucura de como e o fato de estarmos sendo atacados me mostra uma coisa. Que estamos muito perto de algo e vamos continuar insistindo. Vamos fazer uma breve pausa para nossos patrocinadores. Certo, pessoal? Quando redobram esforços a favor do aborto, sabemos que precisamos redobrar nosso apoio à vida. Por meio da parceria com a Preborn, podemos ajudar a salvar bebês e apoiar mães que precisam. Todos os dias, as clínicas da Preborn resgatam centenas de bebês. Porque quando uma mãe vê seu bebê no ultrassom e ouve aquele pequeno batimento cardíaco, a chance dela escolher a vida dobra. E agora, graças ao generoso programa de doação casada deles, o seu presente também será dobrado. Isso significa o dobro de ultrassons, o dobro de vidas salvas e o dobro de mães que recebem esperança. Elas também recebem fraldas, cadeirinhas de carro, aconselhamento e cuidados por até 2 anos. Se você já ouviu falar da Preborn antes, mas ainda não tomou nenhuma atitude, não há momento melhor do que agora para fazer isso. O trabalho deles é um dos mais importantes para ajudar a curar o nosso país. Um ultrassom custa apenas $28. Se você puder doar 10 vezes esse valor, faça isso. Acesse preborn.com/Candace para doar. Mais uma vez, é preborn.com/Candace. Também quero lembrar vocês sobre a American Financing. Porque para famílias, as festas de fim de ano significam empolgação, mas também trazem estresse. Entre presentes, viagens e preços mais altos, é fácil se sentir sobrecarregado se você depende de cartões de crédito para o básico. Se essa dívida está se acumulando, saiba que você não está sozinho. Se você é proprietário de um imóvel, talvez tenha procurado a American Financing, mas pode ter hesitado para não perder a sua baixa taxa de hipoteca. Por isso, a American Financing criou o Smart Equity Loan, uma forma simples e inteligente de organizar suas finanças sem abrir mão da baixa taxa de hipoteca. Diferente de um HELOC que varia com o mercado, o Smart Equity Loan oferece taxa fixa, garantindo pagamento mensal previsível. Ele permite que você use o valor acumulado do seu imóvel para quitar dívidas com juros altos, liberar seu fluxo de caixa e ainda manter sua hipoteca atual intacta. Não há taxas iniciais para descobrir se você se qualifica. Você pode ligar para a American Financing no 8007-951210. Esse é o 8007-951-210 ou acesse americanfinancing.net/Owens. Trata-se de americanfinancing.net com a extensão Owens. Se vocês estavam perguntando qual o melhor lugar para assistir ao meu programa,
com os chefões da Alphatec, decidindo o que você pode ver ou quais tópicos são considerados aceitáveis? Bem, a resposta é simples. É o Rumble. Caso você ainda não conheça, o Rumble é uma plataforma de vídeos com liberdade de expressão, onde você pode encontrar meu programa, e onde uma enorme comunidade de criadores independentes, cansados de censura, desmonetização e shadow banning, está construindo audiências reais. A maioria das pessoas não sabe disso, mas o Rumble, na verdade, hospeda algumas das maiores transmissões políticas ao vivo do mundo. É o lugar onde os criadores podem falar livremente, sem ter seu alcance limitado ou seu conteúdo enterrado por um algoritmo guiado por interesses que trabalha contra eles. E o melhor de tudo é começar, porque leva apenas cerca de 10 segundos e também é totalmente gratuito. Pegar celular, abrir a App Store, digitar Rumble, depois de entrar, procurar Candace Owens, clicar em seguir para não perder episódios. Você também será notificado ao vivo, pela liberdade de expressão e plataformas que respeitem seu direito de pensar. Cansado das Big Tech decidindo o que pode? Faça a mudança. Sua voz importa e as plataformas que você escolhe importam. Prepare-se para a briga hoje. Clique no link, baixe o app e junte-se a nós. Vejo vocês lá. Estou dizendo a vocês, estamos numa luta pelas nossas mentes. São guerras psicológicas que eles travam contra as pessoas, e eu nunca vi uma mais extrema do que esta. Charlie Kirk. Acobertamento em que os federais estão envolvidos. Falando nisso, ouvi rumores, obviamente, de que Dan Bongino, o que parece que Trump acabou de confirmar, vai deixar o FBI. Como diretor assistente do FBI, ele vai se afastar do cargo. Trump disse que acha que Dan quer voltar para o seu programa. Acho que Dan provavelmente percebeu até onde vai essa corrupção. Eu estava me perguntando por que Dan tem ficado em silêncio, eu diria praticamente em silêncio, sobre a situação do Charlie Kirk. Ele não fez parte das pessoas que têm nos alimentado com lixo. E talvez esse silêncio dele seja, na verdade, uma certa dignidade, como se dissesse, não vou participar disso. E talvez ele esteja fazendo o que Marjorie Taylor Greene fez e disse, isso está irremediavelmente quebrado. E eu sinto que estou traindo o povo americano, então ele vai sair. E talvez ele sinta que pode lutar melhor por trás do microfone. E eu certamente sinto que estamos fazendo muito aqui só de investigar isso de verdade. E quando eu digo nós, eu realmente quero dizer vocês aí em casa. Porque eu sinto que todos nós estamos meio que despertando para o quanto o exército controla, como as sessões de comentários podem ser manipuladas. Eu clico nessa pessoa e ela acabou de criar uma conta. Isso é uma guerra na sua mente. Ok, isso é uma guerra na sua mente. Então, seguindo com esse tema de corrupção federal que aconteceu naquele dia, uma grande questão, e eu preciso pesquisar mais sobre isso, é que, em termos de tipo, quem estava dirigindo e o que todo mundo disse no dia. Mas o que aconteceu com o carro em que Charlie foi levado para o hospital enquanto ainda estava vivo? Ou melhor ainda, o que você acha que deveria ter acontecido com aquele carro? Ou o que é exigido que aconteça com um carro depois que alguém é assassinado em um carro ou, tipo, está sangrando em um carro? E há indícios, eu teria presumido que os federais apreenderam o veículo. Concordamos? Parece que em todo programa que você assiste, eu costumava assistir 48 horas, você tem que apreender o veículo para então poder coletar mais evidências. Bem, a única indicação do que aprendemos com pessoas que realmente estavam naquele veículo naquele dia veio de Frank Turek. E ele fala com Megyn Kelly sobre pegar sua bolsa no hospital depois que o FBI liberou o veículo. Não quero colocar palavras na boca dele. Vamos ouvir o que Frank Turek tinha a dizer. Eles isolaram o veículo que tiramos de lá como cena do crime. Eu não sei por quê. Na verdade, não fazia parte da cena do crime. Então, não pudemos entrar no veículo até que o FBI o liberasse. E aconteceu, por acaso, que o Charlie, no banco de trás, abaixo dele, entre os dois bancos individuais, estava a minha bolsa de computador. Então, tudo. Eu não podia ir a lugar nenhum. Sabe, a minha carteira estava lá dentro. Eu não ia a lugar nenhum mesmo, mas tive que entrar e tirar aquilo de lá. E então, quando finalmente liberaram, eu entrei no carro. E quando finalmente peguei minha bolsa, estava sobre ela o colar do Charlie. Um colar muito especial que tinha uma cruz e várias medalhas penduradas, cada uma com seu próprio significado. E eu tinha ouvido que estavam procurando por isso. E aí o policial falou, estávamos procurando por isso. Eu disse, eu achei. Então eu simplesmente peguei
Ok. Então ele está explicando que eles realmente disseram que aquilo era uma cena do crime. Obviamente pode haver evidências aqui dentro que precisamos. Isso faz sentido pra mim. Mas eles permitem que ele pegue sua bolsa e o colar do Charlie, e ele vai embora. E eu teria presumido que então eles apreenderiam o veículo para uma inspeção mais detalhada, mas eu teria presumido errado, na verdade. O que aconteceu foi que imediatamente depois, o carro foi transportado para um pátio de reboque que fica praticamente na esquina do hospital. E então, a partir daí, na segunda-feira, eles chamaram outro caminhão de reboque para levar o carro, para que ele pudesse ser limpo e imediatamente colocado em leilão. Agora, isso é incomum em dois aspectos. Vou te contar quais são esses dois aspectos. O primeiro é que este era um veículo alugado, certo? E mesmo que um crime aconteça em um veículo alugado, especialmente um novinho em folha e desse porte, você, como proprietário de uma locadora de veículos, tem a opção de recuperar esse carro. Você tem a opção, obviamente, de pegar o carro de volta, mandar limpar, você vai trocar todo o carpete. Seria um prejuízo enorme para a empresa simplesmente, sabe, deixar para lá, tanto faz, vender o carro. Bem, aparentemente, e estou dizendo isso, supostamente o dono da empresa estava na Califórnia na época. Ele recebe uma ligação e simplesmente diz não. Nunca quero ver esse veículo novamente em nossa empresa. Não quero que ninguém aqui na locadora tenha qualquer tipo de trauma por causa disso. É só se livrar dele. Pode vender e pronto. Esse carro nunca mais vai voltar para cá. Talvez essa tenha sido só uma resposta de bom senso. Eu imagino que eles não iam, sabe, trazer o carro de volta com todo o sangue do Charlie dentro. Mas a rapidez com que esse veículo foi simplesmente entregue, colocado praticamente em leilão, é incomum, especialmente porque nem exigiram que o seguro viesse, o que faria sentido. A gente sabe como isso funciona. Você não pode receber, mesmo que vá dizer, seja lá o que for, quero me livrar desse veículo. Você vai querer ter várias fotos e evidências. E você tem que chamar o pessoal do seguro. O pessoal do seguro precisa avaliar o quanto de dano foi causado nesse veículo. Não sei quem tem que pagar pelo conserto antes de poder vender, mas você vai ter que acionar o seguro. Nada disso aconteceu. Ok. Simplesmente, puff, acabou. Os federais viram tudo acontecendo no hospital. Os federais realmente estavam nesse hospital e então acabou. Acho isso muito estranho. Eu tenho 6 fotos do interior desse veículo. Estamos em dúvida sobre isso e não sei o que vocês acham em relação ao YouTube e mostrar isso, ou se vamos ter que colocar no site quando divulgarmos todos os registros dos voos egípcios. Eu não sei, quero dizer, o que vocês acham, pessoal. Estou deixando você, Mark, decidir aqui se mostramos ou não, e caso mostremos. Mostrar isso, obviamente, com aviso de descrição para o espectador. As pessoas já viram cenas de crime no noticiário. Devemos mostrar? O que você acha? Acho que vamos mostrar uma delas que não seja tão chocante. Tudo bem. Sim, acho que a fileira de trás é a melhor. Isso é para vocês saberem que não inventamos essas fotos. Nós realmente temos essas fotos e elas contam uma história. E eu acho importante compartilhar essas fotos com as pessoas. O que eu vou fazer? Investigadores, quando digo investigadores, quero dizer aquelas mães, detetives e investigadores no local que têm acompanhado essa história e que não aceitam qualquer coisa das autoridades federais. Acho que é uma coisa boa. Acho que podemos superar isso, vocês verão. É interessante. É muito interessante. E isso conta uma história, eu acho, e assim mais peças podem se encaixar. Acho que precisamos saber onde cada pessoa estava sentada neste carro e o que cada uma disse. Sei que já existem pessoas que vêm realizando esse trabalho e pretendo colaborar com elas. Só para garantir que algo faça sentido, que tudo faça sentido. Ok. Agora mudando de assunto, porque o que eu realmente quero dizer e sobre o que fui claro desde o início é que eu simplesmente acho que os federais estão envolvidos. Acho mesmo. Eu realmente sinto que os federais estão envolvidos. Tudo o que eles estão fazendo, tudo o que estamos descobrindo, tudo o que eu sei, me diz isso. Eles foram lá para encobrir tudo, inclusive enviando os US Marshals em uma busca inútil. Todo mundo, a polícia, todos que estavam lá naquele dia, dizem que os federais não estavam agindo direito. Eles realmente não parecem querer resolver o crime, mas sim criar obstáculos, inclusive financeiros, dizendo, pegamos eles, e que não era a pessoa certa. Deixa pra lá, cometemos um erro, era para impedir que as pessoas realmente descobrissem quem matou Charlie Kirk naquelas horas críticas após o disparo. Eles estavam tentando atrapalhar de fato, e eu acredito nisso.
Então, como eu disse para vocês ontem, e não se preocupem, nos próximos 2 dias vamos trazer mais bombas para vocês. Mas eu realmente sinto que houve uma intensificação do que venho dizendo o ano todo. Existem bots militares. São bots de nível militar que estão online. Eu os vi depois de 7 de outubro. Eu vi esses robôs de nível militar quando eles queriam ser banidos da Austrália. Eu simplesmente reconheci o padrão do que eles fazem. Eles basicamente dizem a mesma coisa e o objetivo é penetrar na sua mente. Mas percebemos esse aumento na atividade de bots depois que começamos a falar sobre o Forte Huachuca. Conversamos sobre o Forte Huachuca. Conversamos sobre isso. Esse cara, ele está convencido de que viu Brian Harple. E começamos a falar sobre os aviões egípcios. Tudo isso aconteceu no mesmo dia. Estamos montando um quadro e isso pareceu muito relevante, o fato de ele acreditar que se deparou com essa reunião final de emergência no dia anterior. E inicialmente as pessoas pensaram, cara, acho que talvez alguém esteja enganando a Candace. E então conseguimos verificar a história dele. Pessoas que estão atualmente lotadas lá. Bem, agora eu quero, e esse é um trecho mais longo, mas acho importante porque passamos por isso, tentando mostrar para vocês o fato de que há essa atividade estranha de aviões indo para aquela base. Agora quero reproduzir esse trecho mais longo do Baron Coleman. Ele fez um vídeo realmente ótimo, explicando e ajudando as pessoas a entenderem o que isso significa. Quando você vê aquele indicativo SAM em um avião que está voando, especialmente saindo de Andrews, nos arredores de DC, e vou reproduzir esse trecho mais longo do Baron Coleman e espero que ele não fique bravo comigo por usar o conteúdo dele. Ouçam só. Bem, esta noite posso confirmar que após o programa da Candace ontem à noite comecei uma pesquisa e o que eu descobri me deixou chocado. Eu não sei quem entrou em contato com a Candace ou se ele é confiável, mas sei disso. Se esse homem ou qualquer outra pessoa está armando uma operação contra a Candace e tentando envolvê-la em uma história que não faz sentido, com o objetivo final de destruir a reputação dela. Eles plantaram uma peça-chave de evidência na história que dá muita credibilidade ao que ele diz. Essa peça-chave de evidência é um jato que é usado exclusivamente por pouquíssimas pessoas. E essas pessoas são membros da família presidencial, oficiais do gabinete e generais militares do Pentágono, como os chefes do Estado-Maior Conjunto. E esse jato estava presente no local da suposta reunião de alto nível, no dia anterior à morte de Charlie. Eu estava assistindo a Candace Owens esta tarde, então sei que ela mencionou a presença do jato. Vou aprofundar essa história, mas antes vou recapitular para quem não conhece o caso e acrescentar muitos detalhes que ela não relatou. O voo era uma missão aérea especial. A missão aérea especial da Força Aérea dos Estados Unidos existe para fornecer transporte seguro e protegido para as pessoas de mais alta patente do nosso país. Pense. Presidente, vice-presidente, familiares do presidente e do vice-presidente, membros do gabinete, ocasionalmente delegações do Congresso. Esse jato específico estava presente no local dessa suposta reunião na manhã de 9 de setembro, um dia antes da neutralização de Charlie Kirk. E esse jato havia recentemente transportado, por exemplo, a família do presidente Trump de volta de sua casa de verão em Bedminster, Nova Jersey. Vou mostrar isso para você em 1 minuto. Esse voo foi após o feriado do Dia da Independência. Então este é um jato importante. Vou te dar um breve resumo sobre o que são conhecidos como indicativos SAM, S-A-M, indicativos de chamada de missão aérea especial, porque isso vai ser importante enquanto analisamos os registros de voo desse jato. Um indicativo de chamada de missão aérea especial é uma designação para missões de transporte aéreo que levam o presidente, o vice-presidente, a primeira-dama, secretários de gabinete ou outros VIPs designados pela Casa Branca. Quando o presidente está a bordo, o indicativo de chamada de rádio se torna instantaneamente Air Force One. Mas o indicativo de chamada telefônico do controle de tráfego aéreo nos planos de voo e nos radares é registrado como SAM número, número, número. Vamos falar sobre isso em 1 segundo. Quando o vice-presidente está a bordo, a aeronave se torna Air Force Two. Mas, novamente, o indicativo de chamada registrado normalmente é SAM número, número, número. A mesma série de indicativos SAM é usada para outros membros do gabinete, como o secretário de Estado, o secretário de Defesa e a primeira-dama. Quando eles viajam em jatos, e às vezes você verá um indicativo de chamada raro, muito raro. É SAM 000. Às vezes você verá um 001 ou 1002. Mas, quando você vê zeros antes do indicativo de chamada, particularmente 000,
esse indicativo de chamada é altamente sensível. É quando a Casa Branca ou o ZEUA, a Força Aérea, quer ser deliberadamente vaga sobre a lista exata de passageiros. Em 25 de agosto de 2025, ou seja, 15 ou 16 dias antes de Charlie Kirk ser morto, houve um voo neste jato partindo de Washington, D.C. para Colorado Springs com aquele indicativo importante e raramente usado, SAM 000. Quem quer que tenha voado sob esse indicativo incrivelmente sensível, SAM 000, em 25 de agosto, voou da base conjunta Andrews para Colorado Springs, lar do 10º Grupo de Forças Especiais. Ficou em Colorado Springs por 3 horas e depois voou para Las Vegas, chegando lá às 16 horas e 48 minutos. Horário local. Las Vegas, como você deve lembrar, é a cidade do diretor do FBI, Kash Patel. Certo, então ele está apenas relatando os fatos. Não há nada aqui. Não há qualquer insinuação aí. Mais tarde, ele tenta apenas pensar enquanto ainda é legal, eu acho. E ele respondeu: bem, nós não sabemos onde, JD. Vance. Foi nesse dia. Posso confirmar que consegui vasculhar bastante e encontrar JD. Vance estava em Washington, D.C. Este não é Trump. Este não é JD. Vance. Isso nos permite analisar mais a fundo, olhar para dentro e tentar descobrir quem era esse Sam grandalhão, na missão da Força Aérea Especial. Ok, ele menciona Kash Patel ali. Obviamente não temos acesso imediato à agenda de Kash Patel, mas é intrigante que este voo, como ele mesmo diz, faça escala em Las Vegas. E agora vamos mostrar a vocês a rota de voo. Abram essa janela. E também vou contar para vocês por que essa data é de 25 de agosto. É particularmente interessante quando eu encaixo ela na minha linha do tempo bem organizada. Agora, como estamos lidando com dados e fusos horários, vou chamar o Mark para explicar essa viagem de 25 de agosto. E como os indicativos de chamada mudam, o que é ainda mais fascinante. Obrigado por usar o termo preferido para isso, Mark Explaining. Então, no dia 25 de agosto, deixa eu colocar em tela cheia para todo mundo ver. Então, no dia 25 de agosto, ele voa para Las Vegas, pousa às 16 horas e 48, horário local como SAM 000. Depois, no dia seguinte, 26, ele sai de Las Vegas como um voo Reach 658, decolando às 15 horas e 14 minutos. Você vê o traço no final? Isso demonstra que os dados do transponder estavam faltando antes do pouso em Colorado Springs, como você pode ver no mapa aqui. Deixe-me rolar a página para baixo e você poderá ver. Aterrissou lá em um momento desconhecido devido a essa discrepância nos dados. Em seguida, decola como um voo SAM 658 de volta para a base conjunta Andrews em Washington, D.C. Ok. E então, quando você vê isso, quando vê o indicativo mudando de RCH para SAM, posso dizer que isso significa que era alguém importante. E então havia alguém extremamente importante que entrou ou saiu da aeronave. Sam sendo aquele super VIP, como o Baron Coleman acabou de explicar. Essa é uma descrição justa? Eu diria que sim. A designação de missão aérea especial geralmente é usada quando há pessoas de altíssima patente ou muito importantes a bordo. Reach é meio que quando não há pessoas importantes a bordo. Não quer dizer que não são ninguém, mas alguém que não chega a esse nível. E o outro indicativo que vimos é Venus, que é um designador para um voo vazio, exceto pelos pilotos. Ok. Então, voltando a isso, só para vocês verem, olhando para essa data de 25 de agosto, estamos vendo isso. O indivíduo voa para Colorado Springs. Agora, por que essa data é interessante? Bem, vamos entrar na linha do tempo e vou lembrar vocês, antes de tudo, que Brian Harpole, quando se senta com Sean Ryan, nos conta que eles começaram os preparativos para o evento UVU. Estou mencionando Brian Harpole, claro, porque nossa testemunha ocular nos disse que viu Brian Harpole. Ele está convencido de que viu Brian Harpole saindo dessa reunião importante no dia 9. Agora, não posso confirmar o que ele viu, mas posso investigar coisas que Brian Harpole disse ao público desde que os acontecimentos ocorreram. E ele destaca especialmente essa data de 24 de agosto, como sendo quando eles se prepararam para o UVU. Ouça Brian Harpole com suas próprias palavras no Sean Ryan. Quantos dias antes vocês estavam lá? Geralmente o processo de licenciamento e tudo o que acontece nos bastidores. E depois há questionários que são preenchidos, que costumávamos usar. Havia muito trabalho burocrático. E então, sabe, meio que como no exército, o que você fazia, nós criamos formulários que dizem: vamos obter essas informações logo de início. E assim temos um processo de duplicação para que possamos confirmar isso. E assim começamos o nosso primeiro antes desse.
No dia 24 do mês anterior. E assim foi, com as conversas difíceis, as reuniões. Você começou isso no dia 24? Certo. E nós fazemos isso. São 2 semanas, pelo menos. Não, começou antes disso, né, com a coleta de informações e tudo mais. Mas as conversas difíceis, o compartilhamento de informações, as teleconferências, as planilhas de dados. E colocamos isso em uma linha do tempo, em um aplicativo para que tudo isso seja registrado. E todo cara que está nesse trabalho pode ver todas as informações que chegam. É um modelo de comando descentralizado para a empresa. Assim, qualquer um pode tomar decisões de comando para o benefício do cliente ou da equipe. Então, tudo vai para esse aplicativo. Assim, quando eu recebo, eles também recebem. E quando quem quer que esteja coletando essas informações recebe-as. Não há retenção, não há poder, não há retenção sobre isso. Então, aquela primeira informação chegou no dia 24, e aí começa o compartilhamento de informações. Agora, para deixar bem claro, não estou sugerindo isso. Brian Harpole, obviamente, ele não vai ser o Sam, nem vai ser o RCH, mas só estou observando que ele está dizendo isso. O dia 24 é quando eles começaram esse processo de coleta de informações para o evento UVU. Também acontece de ser exatamente a data em que a Operação Valhalla foi deflagrada. O surto começa entre civis e militares. Isso aconteceu em 24 de agosto e terminou em 27 de agosto. Vou mostrar isso agora na linha do tempo para que você possa ver. Então, no dia seguinte, no dia 25, temos esse personagem muito importante que decide voar para Colorado Springs. E então esse personagem importante voa para Las Vegas. Presumivelmente, ele desembarca do avião. Ele ou ela, não sei porquê, acho que é isso. Ele vai descer do avião em Las Vegas, o voo se tornará RCH. Ok, portanto, alguém menos importante que o nosso SAM inicial. Acho isso muito interessante. Acho isso fascinante. E quando eu disse isso para Harry e perguntei se era possível que ele fosse alguém de alto escalão do Fed, ele disse que sim, estava bem claro que eles estavam tentando bloqueá-lo, por isso estavam surtando. Ao observar quem estava saindo daquela reunião. Essa era a correria. Era disso que eles tinham medo. Ele disse que havia um agente federal disfarçado, ou que poderia ter sido um agente secreto disfarçado. Ele tinha tantos 06 tenentes-coronéis, o que para mim indica que era uma reunião de nível Pentágono. Tudo o que ele disse foi confirmado. Estou te dizendo, temos vários e-mails de pessoas que estão atualmente lotadas lá. Pode ter deixado claro para mim que, Candace, eu sei que você não entende nada sobre o exército, mas você deveria saber, especialmente em relação a Forte... Huachuca é uma base de inteligência. Não é de lá que você vai decolar jatos após um ataque terrorista. É lá que treinam pessoas da comunidade de inteligência para missões secretas. É por isso que isso é significativo. Eles confirmaram que construindo aquilo, ele disse, esse cara realmente tem a melhor ou a pior sorte do mundo. E simplesmente sai de um NDA de 25 anos e tropeça em outra, o que pode ser, estamos deixando em aberto, outra operação federal. Então eu acho importante e hesitei em fazer isso por outro motivo. Acho que precisamos permitir que esse homem conte sua história e explique quem ele é. E ele acredita que viu naquele dia exatamente o que acredita ter acontecido, já que tudo o que ele me contou até agora se confirmou. Eu o considero incrivelmente, ou melhor dizendo, eu o considero realmente bastante confiável. Ele é muito confiável e muito sincero. E eu acho que isso ajuda. Eu não quero ser o intermediário. Eu não quero ser o intermediário e dizer pra vocês que esse cara é confiável. Quero que vocês sintam o mesmo. Quando ele relata o que aconteceu, como foi questionado e qual era a percepção dele sobre o motivo daquilo estar acontecendo, quero que vocês reconheçam a experiência dele. Eu entrei em contato com ele e disse, olha, temos essa última semana no programa. Você quer vir aqui e contar sua história? E ele disse que sim. E, obviamente, acho que precisamos saber mais sobre o paradeiro de Brian Harpole. E posso dizer que agora sei exatamente em qual voo ele estava quando voltou de Tóquio. Essa era a coisa que eu tinha entendido errado. Eu disse, bem, Tóquio tinha que ter acontecido ao mesmo tempo. Eu estava errado. Obviamente, porque você ganha muito tempo voltando, você basicamente voa para trás no tempo. Na verdade, ele chega em Los Angeles em um voo direto de Tóquio, pousando em Los Angeles às 18h45. No dia 7, antes de continuar para Dallas, chegando lá bem cedo, de madrugada, bem no início da manhã do dia 8.
É possível que Brian Harpold consiga comparecer, que ele consiga participar daquela reunião. Fort Huachuca é apenas possível. Então vamos continuar investigando essa narrativa em particular, porque como eu disse, sinto um pânico aqui que é muito real. E eu nunca vi esse tipo de ataque psicológico sustentado contra o meu caráter, ou seja, eles agora estão literalmente envolvidos em fanfiction. Eles inventam coisas novas todos os dias. Eu acordo e penso, não sei do que trata, nada é verdade. E percebi que é porque querem esgotar a energia. Eles querem que nossos recursos sejam usados para combater coisas estúpidas. E nós estamos aqui respondendo a cada provocação. E não estamos focando em prazos, em entregar essas informações e em fazer contato. Devíamos gastar nosso tempo apenas com as planícies egípcias e o que aconteceu na base de Fort Huachuca. Nada mais. Obviamente, outras coisas importam. Informações de 10 de setembro, isso importa. Aqui o pânico, essas duas coisas. Está muito claro, é aqui que está o pânico deles. E nós quase... Acabei de terminar, falta só mais um avião, o SubTV que tinha os registros de voo mais longos dos aviões egípcios. Eu só queria dar os retoques finais nisso antes de colocarmos no nosso site. Mas isso vai ser, eu sei, eu te disse que faríamos isso hoje, mas vamos adiar para amanhã. Porque eu realmente me sinto confiante em afirmar que esses aviões egípcios estão ligados a Israel e isso explica totalmente o pânico generalizado. Então temos bem grandes dias pela frente, pessoal. Vamos fazer esse cara dar o seu testemunho para vocês. E é muito polêmico, mas é a verdade e precisamos segui-la. E também vamos tornar isso acessível para vocês. Talvez eu até consiga colocar isso no ar hoje à noite no CandiceHowens.com. E também acho que devo compartilhar as fotos do interior do carro para as pessoas que têm investigado isso e sentiram que as coisas eram reais. E vamos fazer uma breve pausa aqui antes de eu responder algumas das suas perguntas e comentários. Certo, uma pergunta para você. Você deve impostos atrasados ou talvez não tenha declarado seus impostos há anos? Bem, se esse é o seu caso, agora é a hora de resolver suas pendências fiscais. Com a discussão nacional sobre a abolição do sistema de imposto de renda, o IRS está reagindo e provando que veio para ficar, tornando-se mais agressivo do que nunca. Eles estão enviando mais notificações de cobrança, registrando mais ônus fiscais e arrecadando bilhões a mais do que nos últimos anos. O IRS pode tomar seus salários, contas bancárias, previdência social, aposentadoria, eles podem até tomar sua casa. Se você deve ou não declarou, não é uma questão de se o IRS vai agir. Na verdade, é uma questão de quando eles vão agir. Neste momento, a Tax Network USA está oferecendo uma ligação gratuita de pesquisa e análise com o IRS para mostrar exatamente qual é a sua situação e o que eles podem impedir antes que seja tarde demais. Aí já será tarde demais. Seus programas e estratégias eficazes podem poupar milhares de dólares ou até eliminar toda a sua dívida, se qualificado. Não faça o engano de se representar ou ligar para o IRS. Perder seus direitos pode custar mais. Eles não estão. Do seu lado, proteja-se da maneira certa com a Tax Network USA. Comece o processo para resolver suas questões fiscais de uma vez por todas. Ligue para 1-800-958-1100 ou acesse tinusa.com/candace para sua ligação gratuita de análise com a Tax Network USA. É tinusa.com/candace. Também quero falar para vocês sobre Anime Skincare, vocês sabem que eu adoro eles. Está frio lá fora, dezembro chegou, o tempo está seco. Se você for como eu, sua pele está sentindo. Esta é a época do ano em que precisamos de ajuda para manter a pele hidratada, saudável e radiante. E adorei o que a Anime Skincare está fazendo neste Natal. Enquanto todas as outras marcas estão pisando em ovos, tentando ser inclusivas com suas mensagens de boas festas, a Anime está dizendo que definitivamente não. Feliz Natal. Todo o site deles está decorado para o Natal. É luminoso, é uma alegria, sem rodeios, e eu definitivamente estou dentro. Agora, se você está se perguntando o que eu estou usando, os invernos do Tennessee não são brincadeira para a minha pele. Fica bastante seco. Tenho usado o creme de sebo Sunshine da Anime, com o bálsamo de sebo Buzzing, e minha pele nunca esteve tão macia, sem ressecamento, rachaduras, apenas hidratação rica que dura o dia todo. As fórmulas deles são limpas, simples, funcionam e são presentes incríveis para quem valoriza um ótimo cuidado com a pele e produtos feitos no Zebaiwa. Além disso, mães, irmãs, filhas, você pode pegar alguns, você vai me agradecer depois. É o seguinte, você pode usar o código CANDICE10 e vai ganhar 10% de desconto no seu pedido. Em nimeskincare.com. Novamente, esse é o site nimeskincare.com.
Não espere para dar à sua pele os cuidados que ela precisa neste inverno. Presenteie-se, compre alguns presentes e apoie uma marca que realmente representa algo neste Natal. Estou acompanhando o chat ao vivo no YouTube agora mesmo. E as pessoas estão comentando como o X é quase insuportável. Porque está tudo tão confuso e todo mundo está dizendo a mesma coisa. Gostaria que pudéssemos ajudá-los com essas operações psicológicas. É tão óbvio quando se trata apenas de tópicos de conversa. Tipo, de repente, 1 milhão de pessoas queriam dizer a mesma coisa. Ela está com os ingressos esgotados, ela está sem energia. E aí, quando você vê caras como Tim Pool e Nick Fuentes, que diz acabou, ela acabou. Está terminado. Isso apenas torna muito óbvio para o público que você poderia ser mais sofisticado nessas operações. Quem quer que esteja administrando isso provavelmente precisa ser substituído. Sabe, me inclua nisso. Eu vou te dizer, um pouco demais até. Você tem que diminuir um pouco antes que as pessoas comecem a perceber e reconhecer que isso é. Esses são bots militares. E, aliás, há quanto tempo eu venho dizendo isso pra vocês no programa? Enquanto todo mundo estava amando o Elon Musk, eu disse, Elon Musk entregou o X para os militares. Eu venho falando sobre bots militares há muito tempo e fico feliz que as pessoas estejam começando a perceber isso. A realidade é que libertar o passarinho foi colocá-lo talvez numa base de inteligência. Eu não sei, mas é frustrante. É frustrante porque isso não nos permite nos comunicar uns com os outros quando estamos lidando com, fazendas de bots. Eles são, efetivamente, pense bem, eles são como soldados. Eles são soldados bots, que trabalham online e o alvo sempre somos nós. Mas eu sinto que estamos vencendo? Eu não sei. Eu estou incrivelmente otimista. Falando nisso, o comentário número 1 do episódio de ontem foi que transparência nunca é encontrada em reuniões privadas. É lá que os acordos são feitos. Bem, essa era a minha única opção. Eu estou sempre disposto a ter uma conversa transparente. Você pode colocar esse comentário, pode jogar esse comentário em um episódio do Turning Point USA, mas não aqui. Eu ainda estou disposto a conversar com qualquer pessoa. Eles quiseram baixar a temperatura, fazer uma reunião privada que... Isso é totalmente com eles. Se eles quiserem que eu volte para ter uma discussão mais transparente, eu iria ao programa do Charlie Kirk. Vocês podem me fazer qualquer pergunta. Quer dizer, vocês sabem como eu sou. Eu prefiro simplesmente comunicar tudo. É só que eu só acho que é melhor assim. Você simplesmente se sente melhor. Essa pessoa escreveu. Vai, Max, lindo. Todos nós queremos saber a verdade, mas estamos orando pela sua segurança com a mesma intensidade. Sim, também recebemos um monte de e-mails de pessoas nos perguntando o que vocês estão fazendo sobre segurança. Podemos ajudar vocês com a segurança. Na verdade, criamos algo para as pessoas que talvez não queiram comprar nossos equipamentos incríveis. Nós temos vários kits incríveis que você pode adquirir no site, mas se você quiser apenas fazer uma doação para apoiar nossa segurança e o que estamos fazendo, agora você tem essa opção. Você pode acessar candiciowens.com/suporte. E essas são, obviamente, conversas muito sérias que estamos tendo porque Charlie acabou de ser assassinado em plena luz do dia. E eu sinto que todo mundo está meio que sinalizando que querem a mim e ao Tucker. Você não quer ser citado junto com Bibi Netanyahu? E eles estão ficando cada vez mais voláteis nessa retórica sobre o que querem que seja feito com as pessoas que não apoiam Israel. É muito assustador, mas ao mesmo tempo, eu sei que é necessário que as pessoas reconheçam o quão profundamente malignos esses sionistas são. Encobrindo, atacando pessoas por tentarem chegar à verdade, atacando sua reputação, atacando suas famílias. E eu acho que essas pessoas são muito perigosas. Quero deixar isso claro. Acho que essas são as crianças dos bolcheviques que estão neste país. São trotskistas e têm os mesmos métodos psicológicos. É por isso que eu digo, tirem seus filhos dessas escolas. Elas são administradas com uma metodologia soviética. Enfim, pessoal, se vocês quiserem apoiar o programa de uma forma bem divertida, podem ir lá e comprar meu livro. Estou dizendo, vocês vão adorar. Uma pessoa de uma revista de Nova York me disse que é de dar risada em voz alta, engraçado sem nem tentar. Ela perguntou, você pretendia que o livro fosse tão engraçado? E eu respondi, não. O feminismo é engraçado em si. Refletir sobre o feminismo e o que fizemos como sociedade é hilário. Comprem em makerimasandwich.com ou adicionem ao carrinho da Amazon para o Natal. Cópias autografadas estão disponíveis somente em candiciowens.com. Ok, voltando aos seus comentários. Essa pessoa escreveu. Operação Mockingbird. Nem tudo é o que parece. Piers Morgan está se fazendo de bobo quando engole a conversa fiada do Fed sobre o JFK. Ah, sim, eu realmente sentei com o Piers Morgan esta manhã e eu acho que isso sou só eu. Sou eu e o Piers Morgan. Isso é coisa nossa. No final de todo ano, ele tem outro programa
E ele fica tipo, você é maluca, você é ridícula. Isso é um absurdo. Isso, claro, não aconteceu. Mas ele se superou quando disse, talvez o JFK realmente tenha sido só assassinado pelo Lee Oswald Harvey. Eu o confrontava sobre essa estratégia de dizer, você disse os aviões egípcios e depois insinuou que seria um ponto de virada no EUA. Sim. E uma grande conspiração, aliás, que será multifacetada. Haverá várias camadas de pessoas acobertando tudo, pessoas que participaram da conspiração, pessoas que foram incentivadas por dinheiro a manterem-se caladas depois. Existem diferentes graus de culpa. E claro, quando se trata de JFK, você tem a máfia envolvida. Havia cubanos que estiveram envolvidos. Ali estava JFK. Sinto muito, LBJ, isso estava envolvido. A PAC implica, obviamente, ou qualquer que fosse o nome que eles tinham antes de se tornarem a PAC, eles mudaram de nome depois. Portanto, essa estratégia de fingir, a menos que se diga que é apenas uma pessoa com uma arma, que então não pode ser verdade, é um completo absurdo. Isso desafia o bom senso. E nós temos bom senso. Essa pessoa diz, se algum dia eu levar um tiro, prefiro ter um amigo que faça 1000 perguntas e erre metade delas, do que ter 1000 amigos que não fazem sequer uma pergunta. Isso foi muito bem colocado. Eu penso nisso com frequência. Todas as pessoas da Charlie Platform que ele ajudou, o que estão fazendo? Estão gastando tempo, me atacando por fazer perguntas. Nem sequer conseguem dizer o que eu errei. E isso foi algo tremendamente aliviador ao sentar e vê-los reconhecer que essas mentiras eram reais, apesar de parecer que por meses, 3 meses, estávamos apenas sendo manipulados. Eu fiquei tipo, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. A Candace é só maluca. Eu não sei por que ela está dizendo isso. E eu estou dizendo isso porque você não deveria contar mentiras, especialmente depois do maior assassinato político desde JFK e RFK. Tipo, vamos nos perguntar por que eles estão perguntando, por que eles estão contando essas mentiras. Opstation escreve, aqui está o dinheiro, Pierce. Ele está sempre apostando comigo, mas nunca paga. Quero dizer, ele ainda acha que Brigitte Macron é uma mulher que só não quer divulgar nenhuma foto de 30 anos atrás. Ela simplesmente odeia as câmeras e, sim, eu sei, tenho todos esses filhos. Eu os criei. Eu estava grávida e eles nasceram nos meus aniversários, mas eu simplesmente não quero divulgar nenhuma foto minha por mais de 30 anos. Vamos lá. É um absurdo, pessoal. Seja realista. Jake Riley escreve, com todas as provas que você encontrou, você eventualmente entregará essas provas para serem usadas no tribunal? Caso contrário, como você vê o valor em continuar investigando se não será usado de forma eficaz? Claro, eu entregaria. Claro. Por que eu faria isso? E se fosse só para mim? São eles que estão agindo como se isso nem existisse. Ei, eu disse dinheiro vivo. Tenho provas de que a Legião Francesa estava presente no local naquele dia. O dinheiro voltou a entrar em contato? E quando digo dinheiro, quero dizer que entrei em contato com o FBI, não especificamente para tratar de dinheiro. Nada. Mas a resposta dele foi não responder a Megyn Kelly. Eles não estão interessados. Na minha opinião, eles não estão interessados porque estão envolvidos. Os agentes federais estão implicados nisso de 1000 maneiras diferentes no que deixaram de fazer naquele dia. E essa não é apenas a minha opinião. É isso que eu quero deixar claro. Não é só a Candace reclamando e dizendo isso. Na verdade, é isso que o público também acredita. É isso que a falta de evidências mostra e revela ao público. É isso que os policiais que estavam lá naquele dia acreditam. Todo mundo envolvido em todos os níveis está dizendo que nada faz sentido em relação ao que aconteceu naquele dia, exceto os influenciadores. Espero que você esteja se sentindo influenciado a ser um idiota, porque eles têm algo para você. Derp escreve, por favor, não despreze seus apoiadores como se fossem bots. Todo mundo vê que a Erika age de forma suspeita o tempo todo e você está ignorando isso. Por quê? O comportamento do Mike é a evidência mais condenatória de todas. Eu nunca ignorei. Não era sobre isso que estávamos falando. Eu estava dizendo quando as pessoas estavam falando tipo, ela se vendeu, ela pegou o dinheiro. Obviamente, isso estava sendo dito repetidas vezes. E isso simplesmente contrariava a realidade de tudo o que eu disse ontem. Foi uma reunião de 4h30. Eu tenho 1 hora só para meio que te contar o que foi dito. Eu absolutamente não estou ignorando o comportamento do Mike. Eu te passei o que me foi passado. Era isso que você queria. Qual é a desculpa deles? Esta é a desculpa deles. Estou sendo transparente e te dizendo, isso me passaram. Acho suspeito que ninguém mencionou que era uma ligação a 3. Isso torna a história do Blake Neff estranha, porque ele faz parecer esse momento.
Ele está com o lábio trêmulo, olha para ele e diz: eu preciso ligar para a Erika. Mas por que ele diria isso para o Blake Neff? Ele está no telefone com a esposa dele. Na verdade, isso levanta ainda mais perguntas, não é? Isso levanta mais perguntas. Então, e eu ouvi tudo o que vocês disseram sobre a Erika. Eu respondi para vocês e disse: quando a Erika contar uma mentira, eu vou responder a essa mentira. E foi exatamente isso que aconteceu quando ela fez sua ofensiva de relações públicas e disse que o Charlie não mandou mensagem para ninguém. A primeira coisa que eu fiz foi dizer: isso não está certo. Tudo no que for dito e não for verdade, eu vou rebater. É assim que eu sou. Então seja honesto e você não terá um inimigo em mim. Corey escreve: desculpa, pulei essa pessoa. Donna escreve: orações atendidas. Dan Bondino se afastou. Candace e Dan deveriam trabalhar juntos. Talvez fazer alguns programas juntos. Fico pensando o que ele vai ter permissão para dizer. Vou presumir que ele teve que assinar um NDA muito extenso, talvez de 25 anos, e espero que ele o viole. Porque eu acho que ele está se afastando por um motivo. Eu acho que sua alma estava sendo comprometida com a situação do Charlie Kirk, porque Charlie Kirk era amigo de Dan Bongino, ele também era amigo de Kash Patel. E ele parece estar bem sem alma neste momento. E eu gostaria de saber qual era a sua agenda. Se pudermos colocar Kash Patel em campo, se vocês puderem ajudar, coloquem Kash Patel no dia 9. Se vocês puderem ajudar, marquem uma votação para Kash Patel no dia 25 de agosto. Para que possamos dizer, assim como eu disse quando Barron, acho que com muita responsabilidade, disse, sabe, onde estava Donald Trump? Onde estava J.D. Vance? Encontrei J.D. Vance com Donald Trump em um restaurante naquela noite em Washington, D.C. Acho que era por volta das 6 horas. Eles foram fotografados. E da mesma forma, gostaria de poder dizer onde Kash Patel estava. E eu gostaria de descobrir quem era esse Sam que estava no avião. Porque, como vocês verão, e eu vou parar por aqui depois disso, mas como vocês verão em breve, um dos congressistas, que o nosso Harry, seu antigo nome era Harry, fico quase sempre dizendo o novo nome dele, que ele vai acabar revelando de qualquer forma, mas ele acredita que viu saindo daquela reunião, por acaso era um congressista de Las Vegas. Então eu fico pensando, ok, será que ele, quando voltou para buscar, estava deixando alguém? É assim que eles se conhecem, é de Las Vegas. De novo, não posso confirmar isso porque não eram meus olhos. Então vocês vão ter que ouvir diretamente dele e ver se vocês acham ele confiável ou não. Enfim, pessoal, é isso por hoje. Episódio bem explosivo. Nos vemos amanhã.